de forma muito ampla, sendo discutido pela sociedade, pelo governo, por todo mundo. E eu acredito que foi nesse contexto que foi prorrogada a 471, a que chamou 471, né? Exato. Presidente, apenas, vamos falar público notório, mas apenas para registrar nesses autos, nesse momento que houve a edição desta medida provisória em 2009, a senhora era ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, certo? Era ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Pois não. Presidente, a senhora se recorda que as medidas provisórias, os projetos provisórios passavam pela Casa Civil da Presidência da República para análise de legalidade e constitucionalidade? A Casa Civil da Presidência da República, entre outros, tem uma subchefia de assuntos jurídicos e uma subchefia que a gente chamava de governo. A subchefia de assuntos jurídicos, ela olhava a adequação da legislação, dos decretos ou de qualquer medida de veto, por exemplo, presidencial, a legislação, ou seja, ela tinha por obrigação isso. Já a Secretaria de Governo, ela olhava se as medidas não eram ou inconstitucionais, né? Aí tinha uma espécie de sobreposição dos assuntos jurídicos e da Secretaria de Governo. Além disso, ela participava também de todas as ações que diziam respeito a políticas de governo. Então, por exemplo, vamos supor que o Ministério da Educação tinha um projeto em relação aos hospitais que estão sob a sua jurisdição e querem alterar, eles discutem com uma das pessoas que representa a Casa Civil na discussão, dessa Secretaria de Governo. Então, a Secretaria de Governo olha a adequação das políticas públicas e também os aspectos em relação à Constituição e às leis, as chamadas leis específicas, né? As leis não ordinárias. Pois não. A senhora recorda que esta medida provisória, a 471 de 2009, que ela passou pelo crivo da Casa Civil para essas análises que a senhora acabou de mencionar? Bom, ela deve ter passado porque ela não poderia ir para o parlamento, para o Congresso, sem passar pela Casa Civil. Ela passa pela Casa Civil e depois é submetida a todo o exame. A Casa Civil faz, vamos dizer assim, uma avaliação que é levada ao presidente. O que é estabelecido pela praxe administrativa do governo no nosso período de governo. Pois não. A senhora se recorda se houve algum tipo de questionamento sobre uma tramitação atípica dessa medida provisória por parte de qualquer servidor da Casa Civil? Olha, especificamente eu não me recordo. Agora, se você está me perguntando isso, é porque você está achando que teve algum questionamento? Não, eu estou, na verdade, questionando. Existe uma afirmação do Ministério Público na denúncia, dizendo que teria havido um questionamento sobre uma tramitação atípica. Não há isso nos autos. Eu estou apenas perguntando se a senhora se recorda de algum questionamento ou de alguma tramitação atípica relacionada a esta medida provisória. Veja bem, eu não me recordo sobre essa medida provisória. O que eu quero dizer é o seguinte: a Casa Civil tinha o ato de questionar tudo e todos, porque esse é o papel dela. Não há nenhuma surpresa quando a Casa Civil questiona. Em todas as circunstâncias, a Casa Civil questionava. Não é uma relação que não seja essa relação da Casa Civil com os demais ministérios e órgãos de governo, ela tem esse aspecto de uma relação de arguição recíproca.
e que tem de haver, às vezes há divergências, às vezes há consenso, e é disso que se trata. Então, se você não especificar por quê, o que, eu não sei responder. Certo. Nesta ação penal, o Ministério Público acusa o ex-presidente Lula e outras pessoas de terem recebido vantagem indevida para a edição dessa medida provisória. A senhora tem conhecimento de algum fato relacionado a esta acusação? Dessa medida provisória, eu não tenho nenhum conhecimento, nem de outras ações, nem dessa especificamente. A senhora nunca presenciou, nem teve conhecimento de qualquer vantagem indevida para a edição dessa medida provisória? Nunca tive nenhum conhecimento disso, até porque se tivesse, tinha sido a minha obrigação reportar para as autoridades competentes. Jamais tive conhecimento disso, jamais. E também não acredito muito que tenha havido. Até porque era uma medida... Por que eu não acredito? Porque era uma medida provisória. Aquele momento foi um momento muito difícil no Brasil. Talvez vocês não se recordem muito, mas o que eu lembro dos anos 2000, final de 2008 e 2009, era todo dia uma catástrofe. Por quê? Porque os empresários no Brasil tinham tomado muito dinheiro em dólar. Ao tomarem dinheiro em dólar, quando começa a crise do subprime, e quebra o Lehman Brothers, e há toda aquela consequência da bolha, e há um processo recessivo violento no mundo, todas as empresas são afetadas. É por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, no caso da indústria automobilística, o presidente Obama quase comprou a GM. Né? Teve um gasto de dinheiro na GM monumental. No Brasil foi da mesma forma. Não só aí a indústria automobilística, mas também o setor de alimentos no Brasil sofreu muito. Quase todas as empresas, porque era muito fácil tomar dinheiro em dólar e muito mais barato, porque os juros eram menores. Então, é um caos, principalmente aqueles que tinham, inclusive, em dívida em dólar no exterior. Né? Houve uma série de medidas absolutamente extraordinárias nesse sentido. Essa medida provisória 471, ela não era tão especial assim, porque ela vinha do governo Fernando Henrique Cardoso depois de 10 anos de acompanhamento sistemático do que se sabia que a indústria precisava ou deixava de precisar. É um assunto então bastante conhecido do governo. Lógico, porque o governo é que executava. A existência dos subsídios implicava no acompanhamento da Fazenda sobre esse assunto. A Fazenda, a Receita Federal, todos eles tinham conhecimento do que se tratava, não era algo estranho. O que era diferente naquele momento era que não se podia fazer mais por 10 anos. Teria de haver a cada 5 anos ou a prorrogação ou a suspensão dos subsídios. A senhora se recorda? Isso está sendo repetido agora. Só que agora eu tenho a impressão que os pedidos não são de prorrogação desses subsídios, porque esses subsídios, além disso, eles tinham um comprometimento com a questão do desenvolvimento regional. Havia uma grande discussão, principalmente dos governadores, que queixavam que as empresas automobilísticas só se localizavam no Sudeste, por várias razões, né? A questão do diferencial de infraestrutura que tem no Brasil, pelo fato de ter tido subsídios antes, quando elas foram implantadas no período JK e depois na sequência. Enfim, os governadores do Nordeste, sobretudo do Nordeste e do Centro-Oeste, eram muito militantes. O Norte também.
E aí começa a haver todo um processo de atração de algumas empresas para essas regiões, né? E isso vai levar a, depois que nós fazemos, mais tarde, já no meu governo, nós fazemos uma política de exigir que, além disso, eles tenham certos... Para entrar no Brasil, não basta entrar no Brasil, vir aqui vender os automóveis. Tinha de vir e se localizar. Mas isso já começa com essa medida provisória no governo Lula, se eu não me engano. Porque eles vão exigir, inclusive, que haja investimento na atividade de geração de tecnologia aqui, ou de engenharia nacional aqui. Não apenas montagem de equipamentos. A senhora mencionou há pouco essa atuação dos governadores, sobretudo do Norte e do Nordeste, para que houvesse a manutenção desses incentivos. Eles levavam dados para o governo mostrando a eficácia dessa política de desenvolvimento regional? Não só levava, como havia até uma grande disputa. Vocês estão lembrados do que aconteceu com a Ford no Rio Grande do Sul, aqui, que sai daqui e é atraída para ir para a Bahia. Inclusive diziam que essa primeira medida provisória, a do Fernando Henrique, tinha por objetivo levar a Ford para a Bahia. Porque a Ford, há um conflito aqui, Ford versus o governo do Olívio Dutra, e nesse momento o senador ACM oferece a Bahia como um lugar para localizar a Ford. A partir daí, a atração de indústrias automobilísticas para outros estados começa a ser muito forte. Eu não falei só no norte, não. No centro-oeste também. Os governadores, tanto, se eu não me engano, eu me lembro de Goiás e quero também que Mato Grosso do Sul fazia um grande empenho também na localização da indústria automobilística. Por que isso? Por um motivo muito simples. A indústria automobilística, ela cria em torno de si uma espécie de arquipélago de empresas de várias áreas. Por exemplo, da área de tintas, porque precisa de uma pintura ultra precisa nos carros, da área de transformação de móveis e de equipamentos para estofado de carros. Então já vai aí também toda a área de laminados, de equipamentos, de bens de capital. Então ela tem esse fator e cria ao entorno dela uma série de outras empresas. E é isso que atraiu os governadores, que disputavam isso de uma forma muito sistemática, né? É isso que explica por que vai ter a expansão da indústria automobilística em Pernambuco, em Goiânia, por conta dessa oferta de empregos variadas e alguns empregos, vamos dizer assim, de mais alto nível de agregação de valor, né? Com uma mão de obra mais capaz. Essa disputa pela indústria automobilística, e a indústria automobilística no Brasil é algo que não há como você considerar, ela não é uma indústria qualquer. Infelizmente o Brasil ainda está na fase da automobilística, nós devemos estar já na área da inteligência artificial, mas a indústria automobilística é típica da segunda revolução industrial. Ou seja, da fase avançada da segunda revolução industrial. Ela foi o que nós disputamos, ou seja, o que havia no Brasil de gerador de mais emprego e renda. Por isso que a indústria automobilística se dá ainda hoje o luxo de dizer, ou me fazem isso, eu vou para outro país. Certo. Ela tem poder para isso. Perfeito. Diante de todas essas circunstâncias, dessa comprovação do desenvolvimento regional,
da criação, da geração de emprego, que a senhora mencionou, era natural que houvesse a prorrogação desses incentivos para as regiões norte, nordeste, centro-oeste do país? Eu não posso te responder de outro modo, porque eu mesmo prorroguei. Eu prorroguei os incentivos fiscais. Eu acredito que nós, no Brasil, temos um problema na questão da indústria automobilística, que só pode ser entendido se você comparar a indústria automobilística brasileira, aqui no Brasil, que ela não é brasileira, com a indústria automobilística, por exemplo, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha o mesmo patamar de desenvolvimento industrial que nós. O mesmo. Não só a Coreia do Sul criou empresas automobilísticas próprias, através do eterno, da capacidade de cópia. Ela copiou durante um tempo as grandes empresas, até que ela produziu todas as marcas que nós conhecemos hoje. E isso levou a Coreia do Sul a ter um tipo de indústria automobilística que não precisa de incentivos fiscais para competir, ou não pede. Por que ela não pede? Porque ela é indústria local, feita localmente, com tecnologia local, e que conquistou mercados internacionais. Nós, nessa história de achar muito bonito trazer empresas internacionais, estabelecê-las aqui, não gerar tecnologia própria, somos obrigados, não porque queiramos, a ter uma atitude em relação a garantir um patamar de rentabilidade para essas indústrias. É isso que acontece. Qualquer outra visão, ela é ingênua e não leva em conta o que acontece no mundo. Porque nós fomos que nem a Coreia. A Coreia do Sul, nos anos 70 ou 80, nós até devíamos ser um pouquinho mais avançados. Nós não só temos toda a indústria automobilística que não produz nenhum equipamento nacional. Ora, nós produzimos jato da Embraer. Não sei se vamos continuar produzindo, mas somos capazes de produzir jato da Embraer. Por que não éramos capazes de produzir automóveis? 2. Uma outra coisa gravíssima que aconteceu por conta dessa nossa, foi no caso da indústria naval. A indústria naval, nós somos o segundo país do mundo em 82. Quando o Lula chegou ao governo, nós tínhamos desaparecido do mapa, da lista. A gente não constava em nenhum ponto da lista. Depois voltamos. E agora voltamos, eu acho, lá para o meio da lista. Pois não. Presidente, eu só vou insistir um ponto, porque é muito importante nessa questão. A denúncia que o Ministério Público apresentou que deu origem a esta sancional tem a afirmação que o ex-presidente Lula, dentre outros pessoas, teria recebido ofertas de valores para editar essa medida provisória 471. A senhora já disse que não teve conhecimento de qualquer fato que pudesse abonar essa aplicação, correto? Correto. E além disso, eu acho assim até estranho uma afirmação dessa, porque a gente teria de fazer essa medida provisória de qualquer jeito. Pois não. Eu não posso responder de outra forma, doutor, porque eu prorroguei os incentivos fiscais da indústria automobilística. Não morro de amores por incentivos fiscais. Mas não é uma questão de escolha do governante daquele momento, quando um processo histórico acabou com a nossa capacidade de gerar no Brasil uma marca própria. Aí você vive do quê? Você vive das empresas internacionais aqui no Brasil, que formam praticamente um oligopólio. Não são tantas assim, até melhorou muito depois que entrou as coreanas e as próprias chinesas. Eu acho que entrou umas 2 chinesas. Melhorou muito, mas é essa a realidade, doutor. A realidade dos incentivos fiscais.
É a realidade na Argentina. É a realidade onde tem montadora. Pois não. Apenas para encerrar essa tentativa de donação dessa pergunto, a senhora presenciou o conhecimento ao longo da tramitação dessa medida provisória 471 de algum ato que pudesse sugerir a prática de um ilícito na edição dessa medida provisória? Não, doutor. Pois não. Eu agradeço a excelência pelo esclarecimento, pela colaboração. Eu vou falar da Luiz. Advogado Marcos. Vou deixar para o final. Vamos ver os demais advogados. Temos uma pergunta? Voltou a não ser possível escutar, né? É o Ministério Público que pergunta da Vossa Excelência agora. Pois não. Interessante, você pede. Você está aqui? Obrigada. Presidente Dilma, boa tarde. Boa tarde. Fala aqui é Melina Flores, sou procuradora da República aqui no Distrito Federal. Presidente, eu vou fazer o seguinte questionamento com você. Esses questionamentos eles são específicos sobre a tramitação dessa medida provisória. Esses questionamentos são específicos. Doutora, a senhora podia falar mais perto do microfone, porque está voltando a interromper. Tá, então esse questionamento, está me ouvindo? Agora bem. São extraídos da denúncia formulada e refere-se à tramitação assim, presidente Dilma, quando você trabalhou, quando você era ministra da Casa Civil, você conheceu o Luiz Alberto Bressan? Certamente, ele era subchefe da Secretaria de Governo e acompanhamento de processos, de tudo que tramitava lá. Perfeito. Consta na denúncia um e-mail que o senhor Alberto dos Santos, que ele encaminhou para a senhora Helenice, folha 44, em que ele fala a se manter a prática do IPF, daí a gente estressa da Fazenda, despachar diretamente com o PR, daí que é presidente da República, enviar para publicação decreto do MP, no caso nulo, parecer, se tornará impossível exercer nossa função de examinar o mérito das matérias e fazer discussão mínima sobre os seus impactos e efeitos. Na data de hoje, os decretos foram encaminhados por e-mail, ou outro diz respeito a se promover no meio da tarde do Ministério da Fazenda, com informação de que o ministro Manteiga estava discutindo naquele momento com o presidente e que deveriam ser publicados no Diário Oficial amanhã. Na ausência de orientação superior, nossa análise se resume em todos os formais e competitividade da matéria. Corremos assim grande risco de deixar nossa aula não foi adequadamente analisada. Traz em tela os aspectos da matéria são relevantes, mas não teremos condições de efetuar discussão sobre eles ou discutir a ministra. Faço apenas o registro com a preocupação de preservar as competências da Casa Civil. Pela ordem. Pela ordem. Apenas uma questão. Eu não sei se a testemunha tem lá, mas eu gostaria que ela fosse
nada de que o título desse e-mail, conforme consta a mesma folha da denúncia, é decreto. Eu não estou entendendo, eu não estou escutando direito aqui. Eu vou. Tudo bem. Eu vou formular é uma questão de ordem no sentido de que a testemunha seja informada de que o título ou o assunto do e-mail lido pela doutora procuradora é Decreto Automóveis Redução Alíquota. Ok. A senhora pode repetir a pergunta? Então, depois da leitura da mensagem, que foi datada no dia 24 de 11 de 2009, conforme é pedido pelo advogado, mensagem com título é intitulado Decreto Automóveis Redução Alíquota. Então, a minha pergunta é, se a senhora lembra dessa mensagem encaminhada pelo senhor Roberto dos Santos e o que levou ele a fazer esse questionamento? Vocês têm ideia de quantos decretos, quantas medidas provisórias, leis, propostas de veto a Casa Civil analisava todos os dias? De todos os ministérios? Nós passávamos o tempo inteiro brigando com todos os ministérios da esplanada, porque eles tinham a seguinte prática: eles queriam fazer o trabalho deles sem que ficasse alguém controlando o prazo. Aí, quando chegava, no último minuto, mandava as coisas para a Casa Civil. O Luiz Alberto deve estar reclamando de mais um. Nós, tinha épocas que nos recusávamos a proceder. O Luiz Alberto deve estar se referindo a algum decreto que chegou para ser despachado ontem. Aí vai para ele e vai para a chefia de assuntos jurídicos. Não é o Luiz Alberto que decide se tecnicamente tem alguma coisa repreensível do ponto de vista jurídico. É a subchefia de assuntos jurídicos. O que o Luiz Alberto alerta? É como se ele discutisse também a política, se a política está correta. Ele devia estar pedindo tempo para despachar. Era sempre esse conflito entre nós e os outros ministérios. Eles querendo menos tempo, nós querendo mais tempo. E isso era absolutamente tranquilo. Por quê? Por um motivo muito simples. Nós recebíamos todos. Teve um momento que nós, inclusive, brigamos por conta de veto. Por quê? Era função também da subchefia do Luiz Alberto. Cada vez que é uma lei para o Congresso vai mudar a lei. Alguém tem de acompanhar isso. Então ia o Ministério que mandou a lei, mais o pessoal do Luiz Alberto. Acontece que no Congresso muda-se, acrescenta-se artigos. Nós dizíamos o seguinte: o Ministério específico tem de chegar lá e brigar para não colocar o que lá em Brasília se convencionou chamar jabuti na legislação. Caso o jabuti passe, quem é que veta? O presidente. E aí é muito tranquilo para o Ministério, que o presidente vete e ele não se desgaste. Então, este ministério, essa secretaria do Luiz Alberto, brigava com toda a esplanada. Era obrigação dela brigar com a esplanada. Ela tinha de colocar limites, ela tinha de fazer com que eles não quisessem para ontem. É óbvio que tinham números significativos de funcionários do Luiz Alberto. Agora, e é óbvio que muitas vezes você pode analisar em 24 horas. Agora, você não analisa uma coisa só em 24 horas. Você tem de dar prioridade. Se você não der tiver uma atitude de complacência, você vai ser assoberbado de trabalho. Tudo para ontem. Então, eu acredito que ele devia estar alertando a Helenice, porque ele não me mandava diretamente e-mail, ele devia estar alertando a Helenice, que na época era secretária executiva, de que tinha ocorrido isso. E se deve, é só procurar lá na Casa Civil, vão achar outros.
Porque nós passamos o tempo inteiro estipulando regras. Daqui para frente não pode ser assim. E não era só com a fazenda. É óbvio que a fazenda é especial, né? Porque a fazenda e controla o dinheiro e, obviamente, a fazenda, em relação a muitas coisas, se acha especial. Agora, a Casa Civil, durante o período do governo Lula, funcionou com uma contenção. E é muito bom que o Luiz Alberto quisesse preservar esta função da Casa Civil. Agora, esse e-mail não é indício, me desculpe, procuradora, esse e-mail não é indício de nada. Nada. Considerando que nós estamos tratando da medida provisória, embora a renúncia fiscal de R$1 bilhão, aí eu pergunto especificamente, essa medida... Não? Então vou repetir. Então vamos lá, eu vou repetir. Presidente, então essa medida provisória é R$1 bilhão. Essa medida, agora nós estamos na 471. A 471. Não, é só para me entender a pergunta, doutora. Tá, então deixa eu terminar. Está muito ruim o som, doutora, por favor. Não é uma questão de terminar. Eu não estou entendendo nada. Então eu vou reformular. Deixa só, por favor, terminar, porque aí fica mais fácil você me ver que eu estou não claro. Avisa que nós não estamos entendendo. Por favor. Não é minha função ficar aqui questionando o som. Está péssimo o som. Antes, quando estava o advogado falando, estava melhor. Não sei se estava mais próximo o microfone dele ou... Eu vou chegar mais próximo. Senhor juiz, eu peço encarecidamente que o senhor assegure, pelo menos, que eu entenda a pergunta. Não, com certeza. Responder. Agora está mais... E agora a senhora está me ouvindo melhor? Estou. Então vamos lá. Essa MP envolveu uma renúncia de cerca de R$1 bilhão. A minha pergunta é, sobre essa MP 471, você se recorda se ela passou pela Casa Civil na época que a senhora era ministra? Bom, todos os dados indicam que sim, é impossível não ter passado, procuradora. Impossível. Consta na denúncia que o presidente da República assinou a medida provisória 471 antes do referendo do ministro de Ciência e Tecnologia, que à época era o senhor Luiz Antônio Rodrigues Delírio. A senhora sabe falar alguma coisa sobre por que isso ocorreu? Essa é uma hipótese. Não, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho que saber o que é que o Ministério de Ciência e Tecnologia estava fazendo na 471. É a mesma coisa que eu imagino que tinha uma cláusula que eles teriam de investir em tecnologia ou engenharia nacional, era isso? É isso? Eu vou só reformular porque um advogado do presidente Lula está dizendo que é uma inferência. Essa resposta consta da folha 43, Serviço de Informação e consta aqui que a MP teria sido assinada antes do referendo do ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. Eu gostaria de saber Mas, doutora, se a senhora não me explicar que referendo é esse, porque não tinha essa praxe de pedir referendo de ministério nenhum. E não tinha... Quando chegava na Casa Civil... Doutora, era o seguinte, é uma medida provisória fiscal, não é, doutora? Isso. Na medida provisória fiscal, pelo que eu entendi, tinha uma cláusula que implicava em investimento em ciência e tecnologia.
O que causava custo para o erário era a questão fiscal. Então, o presidente tinha necessariamente de olhar a questão fiscal. Agora, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele estava sendo consultado pro forma, porque não seria ele a executar isso, seria a referida indústria. Agora, a não ser que tivesse, se você não me especificar direitinho qual é a cláusula, ele teria de fiscalizar. Como é que seria a fiscalização? Porque ele não tinha de referendar nada, pelo que eu entendi. Referendar o quê? Essa medida provisória ela não deveria tramitar pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, essa MP, chamada MP dos Carros. Até onde a não ser que você esteja me faltando alguma informação, eu vou repetir. Pelo que eu entendi até agora, só pode ser isso. Ou então deve ter outra informação que eu não sei. A MP é de incentivo fiscal, certo? Sim. O que se exigia é que, em troca do incentivo fiscal, eles investissem em ciência e tecnologia ou engenharia nacional. É isso? O que é que o Ministério... Mas... Eu queria saber... O que é que o Ministério de Ciência e Tecnologia tinha de referendar? Ele tinha de tomar conhecimento, não tinha de referendar nada. Okay. Ele não ia ser contra? Por que ele seria contra? Então não tem que essa tramitação prévia à assinatura do presidente da República seria necessária de acordo com os trâmites internos de uma medida provisória. Sempre depende. Nenhuma medida provisória é igual a outra. Ou seja, a gente consulta todos os ministérios envolvidos, desde que eles tenham a ver. Por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, se ele tivesse o papel de fiscalizar, ele teria de ser consultado para saber se ele conseguia fiscalizar, ou qual era o custo da fiscalização, ou qualquer coisa nesse sentido. Se ele não tinha de fiscalizar, se isso seria uma imposição do governo ao objeto da isenção fiscal, ou seja, a empresa X, a empresa Y, a empresa Z, teriam de pegar uma parte do dinheiro que ela obteria pela isenção fiscal e aplicar, ou criando, algumas já têm, ou ampliando o seu laboratório de pesquisa de, por exemplo, freio, por exemplo, injeção automática, ou e aplicando engenharia nacional. Aí teria de ver, contratando engenheiros, etc. Para passar previamente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, teria de ter custo ou obrigação fiscal, de fiscalizar, nesse sentido, não é fiscal em dinheiro, de fiscalizar, de regular. A não ser que eu saiba qual é a obrigação que constava na medida provisória, a pergunta fica prejudicada, porque não tem por que passar. Eu não vejo qual é a implicação, a relação de causa e efeito. Por que o Ministério de Ciência e Tecnologia não tem de referendar nada? A exigência de que a empresa fiscalizasse deve ter vindo da Fazenda. Porque a Fazenda que estava perdendo dinheiro. Então, chegou e falou, agora você vai fazer isso. Nós, como achávamos que eles muitas vezes não faziam, nós criamos um programa especial, que depois sofreu muitas críticas, porque diziam que a gente exigia demais das empresas automobilísticas. Perfeito. Presidente, a senhora conhece o senhor Mauro Marcondes? Não, senhora. Pelo menos até onde eu sei, até onde eu lembro, eu não conheço, sim, um senhor Mauro. A senhora nunca Marcondes, teve contato com o senhor Mauro Marcondes? Não tive. Não me lembro de ter tido, quer dizer, né? Ok. E o senhor José Ricardo da Silva, a senhora conheceu? Também está no mesmo caso, não tenho a menor lembrança disso. Estou satisfeita. Obrigada, presidente. Obrigado, querida.
Meus cumprimentos, boa tarde a senhora. Senhor juiz, muito obrigado. Boa tarde a todos. Jacques Wagner, o Léo Henrique Barbosa. Como é que vai dar? Vai sair esse serviço. Realmente eu. E aí depois a gente avalia até chegar nesse ideal. Você tá tranquilo?